Durante a sessão do plenário do Senado, o senador Marcos Duval conclamou os colegas a agirem para preservar a independência dos poderes e lutar contra a tirania do judiciário que vem se consolidando. O senador lembrou que está censurado há meses e disse: temos que preservar essa independência não só do nosso país, mas principalmente a desta casa. O senador expôs áudios do ministro Alexandre de Moraes, gravados em 2017, em que o ministro dizia, entre outras coisas, que a maior obrigação de um ministro do Supremo Tribunal Federal é respeitar a Constituição, que se não houver autocontenção por parte da Suprema Corte, haverá a instauração de uma ditadura do judiciário e que o grande desafio da Corte é abandonar questões políticas e ideológicas. Marcos Duval comentou: aqui quem fala é ele, por ele mesmo, não sou eu dizendo. E nós estamos vivenciando exatamente cada palavra, cada vírgula, cada ponto do que ele disse nessa entrevista em 2017. Marcos Duval lembrou que foi incluído em um dos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes em razão de suas declarações no início do ano, que agora vêm sendo confirmadas pela CPMI do dia 8 de janeiro. O senador lembrou ainda que sofreu busca e apreensão em suas residências e também em seu gabinete parlamentar. Ele disse: e eu faço uma crítica ao presidente do Senado, amigo Rodrigo Pacheco, por permitir uma invasão da Polícia Federal ao meu gabinete, sem que tenha nenhum embasamento, porque a Constituição garante, passo a passo, o que eu fiz naquele período. Inacreditável. Qualquer um, se pegar a Constituição, estiver assistindo ao vivo, pega a Constituição, vocês vão começar a ler o que eu vou falar. Sem embasamento nenhum, invadiram a minha casa, meu gabinete, na tentativa de achar algo ilegal, dinheiro escondido, armas ilegais. Não acharam absolutamente nada. O senador disse: eu já estava investigando o Flávio Dino, o ministro Flávio Dino, e já era o modus operandi dele, de usar a polícia para assassinar a reputação, porque faz uma busca e apreensão na casa do senador Marcos Duval, no gabinete, em 200 anos, é a segunda vez, faz uma busca e apreensão. Não apreenderam nada, a não ser papel. Levaram embora e chegaram à conclusão de que não tem nada, está tudo regular. Mas ainda não tornaram e nem vão tornar público isso. Porque a imprensa não vai querer tornar público isso. Vai querer tornar público que eu estou correto, que eu estava dentro da lei, que eu estava cumprindo a Constituição e é a função que cabe aos senadores? Marcos Duval conclamou os colegas senadores: nós precisamos trabalhar juntos por um país livre, democrático e justo. Não podemos deixar que atitudes extremistas de um único membro do outro poder, do STF, impeçam o livre exercício das nossas funções, positivadas e fartamente fundamentadas na nossa Constituição. O senador lembrou que a CPMI vem confirmando as denúncias que ele fez em janeiro e que foram o motivo para sua inclusão no inquérito. O inquérito, basicamente, é todo em cima da minha denúncia contra o Flávio Dino ter prevaricado. Isso em janeiro. Ué, mas e agora, se a CPMI comprovar isso? Porque ele deletou as imagens. E aí, como é que vai ser isso? Duval anunciou que diversos senadores estão assinando um documento em seu apoio para requerer que o Supremo Tribunal Federal respeite seus limites constitucionais. Ele agradeceu aos 32 senadores que já assinaram e apontou: juntos defendem que nossas prerrogativas sejam respeitadas, que nossa Carta Magna não possa sofrer arbitrariedades daqueles que têm como dever defendê-la. Então, hoje, o Senado, eu percebi que nós precisamos defender o STF de uma única pessoa que está fazendo com que os três poderes estejam se colidindo. O fato de terem entrado no meu gabinete foi uma invasão inconstitucional e uma única pessoa está conseguindo trazer instabilidade aos três poderes.
Antes diziam que era o ex-presidente Bolsonaro, mas ele já não está mais como presidente e ainda as casas estão em confronto, em conflito, por conta de um ministro do STF. O senador afirmou: "Todos sabem que eu estou pagando um preço alto por tudo que venho apontando em relação às omissões do dia 8. Hoje me encontro censurado, senador da República, por uma decisão monocrática, teve o gabinete invadido e teve suas redes sociais fora do ar. Este Senado, esta casa, tem um senador, como eu disse, censurado, amordaçado, impedido de exercer suas funções, desprotegido das suas prerrogativas e inserido em um inquérito motivado por uma perseguição política. Essa perseguição tem como objetivo coagir e me calar diante dos fatos que vinha mostrando até hoje e que revelam o caminho da verdade através das investigações da CPMI e pela imprensa. Hoje, será que eu seria julgado como fui em janeiro por dizer a verdade, por descobrir e tornar pública para a sociedade a verdade?" A censura, que vem se intensificando no Brasil, atinge unicamente conservadores e já causou o fechamento de alguns veículos de imprensa. Mas a perseguição não se limita à censura e inclui muitas outras medidas, inclusive prisões políticas, devassas, buscas e apreensões, as de reputações, entre outras. Grupos monopolísticos e cartéis que se associam com o intuito de barrar informações contrárias ou inconvenientes atuam em conluio com a finalidade de aniquilar qualquer mídia independente, eliminando o contraditório e a possibilidade de um debate público amplo, honesto, abrangendo todos os feixes e singularidades dos mais diversos espectros políticos. Controlando as informações, o cartel midiático brasileiro tenta excluir do debate e, em última instância, da vida pública, os conservadores e os veículos que dão voz a essas pessoas. A Folha Política tem toda a sua receita, gerada desde 1º de julho de 2021, confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 26 meses, toda a nossa receita é retida sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os 3 poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado pela ausência de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. A Folha Política atua quebrando barreiras do monopólio da informação há 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos. Hoje eu quero, se for possível, ocupar o tempo de 2 senadores. Primeiro, porque eu estou com as minhas redes sociais censuradas por um ministro do STF
E aí eu acho que eu saio perdendo, porque eu não tenho como comunicar com ninguém, né? Principalmente fazer uma rápida, vou tentar, claro, dentro do tempo, fazer essa rápida explicação. Então, senhor presidente, senhoras senadoras e senhores senadores, essa semana da independência, temos que preservar essa independência não só do nosso país, mas principalmente dessa casa, para que os três poderes, aqui eu vou já colocar alguns documentos que acho que vale, porque eu não tenho por onde me defender. Primeiro eu vou botar um áudio aqui que é muito importante da fala do ministro, que hoje parece não seguir o que ele dizia que deveria seguir. E essa é a maior obrigação do Supremo Tribunal Federal, de respeitar a Constituição. Que a Constituição, ela não é borrado de tintas, onde cada um dos juízes enxerga o que bem entende e, a partir disso, diz o que bem entende. É a norma que não permite prisão de parlamentares, salvo flagrante delito, por crime inafiançável. Todo órgão colegiado, ele é heterogêneo por natureza. E talvez essa seja uma das grandes garantias de autocontenção do Supremo Tribunal Federal. Imaginem se o Supremo Tribunal Federal fosse de uma única pessoa. Nós teríamos uma ditadura do judiciário. Teríamos uma ditadura do judiciário. Todos os ministros têm posições políticas, obviamente. O grande desafio é exatamente abandonar as questões políticas, principalmente políticas partidárias e ideológicas, abandonar as questões políticas, principalmente políticas partidárias e ideológicas. Bom, aqui quem fala é ele por ele mesmo, né? Não sou eu dizendo. E nós estamos vivenciando exatamente cada palavra, cada vírgula, cada ponto que ele disse nessa entrevista em 2017. Não tem muito tempo assim. Bom, nesse inquérito a qual eu fui inserido, totalmente parcial, que já é o modus operandi do próprio ministro Flávio Dino, que quando ele sofre certas perseguições políticas, mas dentro das legalidades de quem o persegue, ele entra usando a máquina da polícia. Quando ele era governador do estado do Maranhão, ele usava a Polícia Civil como sua ferramenta de assassinar reputações. Agora, como ministro, ele tem usado a Polícia Federal. Bom, e aqui, aí eu começou então a me inserir no inquérito por conta das minhas denúncias na primeira semana de janeiro, e por incrível que pareça, aí, uma das razões foi o seguinte: em razão das diferentes versões dos fatos apresentados pelo parlamentar, aqui sou eu, todas antagônicas entre si, consideradas, foram determinadas as seguintes providências voltadas ao esclarecimento dos fatos. Aí vem a questão da oitiva, expedição de ofício à revista Veja, expedição de ofício à CNN, Globo News, 5 dias para as entrevistas serem entregues, as redes sociais saírem do ar inteira, teor da live do senador Marcos Duval, do Instagram. Aí vocês vão ver uma decisão do STF. Certifico, tal, está certificando aqui para CNN, Globo e Veja, um arquivo de texto e tal, isso no dia 22 de maio, ele ordenando as emissoras a entregarem. Chegou a fazer a busca e apreensão na minha casa no dia 15 de junho, dia do meu aniversário, e isso, eu vou ainda dizer o motivo. No dia 15 de junho, foi determinada medida de relações investigativas, resumidas abaixo. Relação cautelar em busca de apreensão de armas, munições, computadores, tablets, celulares e outros dispositivos eletrônicos, bem como quaisquer outros materiais relacionados aos fatos aqui descritos em poder de Marcos Ribeiro Duval. Expedição de mandado de busca pessoal em desfavor do senador Marcos Duval. Você sabe o que é busca pessoal? É me colocar de roupa de cueca, com as mãos na parede para ser revistado. Olha, por conta das minhas investigações e das minhas denúncias, que 7 meses depois a CPMI começou a falar. Vamos lá.
Se eu usar as redes sociais, eu vou ter que pagar aí 50 mil por dia, a apreensão de expedição de ofício do diretor-geral da Polícia Federal, comandante do Exército, para saber minhas armas, quais são, como é que estão legais, ilegais, né? E todas legalizadas, ou seja, eles entraram, fizeram a busca e apreensão na minha casa, e aqui eu faço uma crítica ao presidente do Senado, o amigo Rodrigo Pacheco, em permitir uma invasão da Polícia Federal ao meu gabinete, sem que tenha nenhum embasamento, porque a Constituição garante passo a passo do que eu fiz naquele período. Inacreditável, inacreditável. Qualquer um, se pegar a Constituição aí, estiver assistindo ao vivo, pega a Constituição, vocês vão começar a ler o que eu vou falar. Sem embasamento nenhum, invadiram a minha casa, meu gabinete, na tentativa de achar algo ilegal, dinheiro escondido, armas ilegais. Não acharam absolutamente nada. Minha vida sempre foi extremamente correta. Não é à toa que foi quase 30 anos dando aula para policiais no mundo inteiro. Eu ia ser bandido dando aula para a polícia para o mundo inteiro? Só se eu fosse louco. Bom, mas assim, nada levaram, a não ser documentos e ofícios, eu solicitando ao STF, solicitando ao Congresso, solicitando à PGR, explicações sobre o dia 8. Foram isso que eles levaram. Aí começou o ministro a dizer que eu estava dando informações desencontradas, só que as informações desencontradas que eu estava dando era antecedente, anterior ao meu depoimento na Polícia Federal. E não dei só algumas versões desencontradas para a imprensa, eu dei centenas de versões desencontradas para a imprensa. E era toda proposital. Até porque eu me embasei em cima da lei feita pela, do próprio determinação do Supremo Tribunal Federal, que eu vou ler aqui à frente, quando ele fala que as nossas prerrogativas não ficam só aqui no plenário. Vai para as redes sociais, vai para a imprensa, para jornais, revista, televisão, entrevista. Então, nós temos as nossas prerrogativas de falar o que quiser, fazer o que quiser, sem ser condenado, sem ser criminalizado. Também nas entrevistas. Sabendo disso, fiz o uso estratégico naquele momento, para que a verdade começasse a surgir e pudéssemos dar início à CPMI, que graças a Deus foi dado início. Resumindo, sobre a questão do talvez o envolvimento do senador Marcos Duval na tentativa de organizar o dia 8 de janeiro, olha só, eu fui o primeiro parlamentar a chegar, fui o primeiro a denunciar, o primeiro a oficializar via ofício cada setor que prevaricou. Aí, a conclusão. Nesse ponto, não vislumbramos mudanças nas versões. Ele narrou em todas as ocasiões, somente no encontro do deputado Daniel Silveira e Jair Bolsonaro. Essa é a conclusão. E dentro do relatório do inquérito, sabe o que é dito? Ele se contradiz nos horários. Ele disse que a reunião foi às 15, mas depois, no segundo depoimento, ele disse que foi às 16. Que ele saiu às 19, mas que depois ele disse que saiu às 19h30. Eu sou uma inteligência artificial, um robô, para guardar minutos? O mérito em si, que é a reunião, a minha denúncia, a minha proteção à democracia, ao combate a qualquer ato extremista, não foi colocado como algo positivo, sempre dando aquela fumacinha, sabe, de vamos tentar achar alguma coisa, mas isso é muito claro, porque eu já estava investigando o Flávio Dino, o ministro Flávio Dino, e já era o modus operandi dele, de usar a polícia para assassinar a reputação, porque aí faz uma busca e apreensão na casa do senador Marcos Duval, no gabinete, em 200 anos é a segunda vez. Faz uma busca e apreensão, não aprenderam nada, a não ser papel, levaram embora e chegaram à conclusão que não tem nada, está tudo regular. Mas ainda não tornaram público isso, e nem vão tornar, porque a imprensa não vai querer tornar público isso.
Vai querer tornar público que eu estou correto? Que eu estava dentro da lei? Que eu estava cumprindo a Constituição e a função que cabe aos senadores? Então, gente, nós precisamos trabalhar juntos por um país livre, democrático e justo. Não podemos deixar que atitudes extremistas de único membro do outro poder, do STF, impeçam o livre exercício das nossas funções, positivadas e fartamente fundamentadas na nossa Constituição. Ele simplesmente, por eu ter dito quem poderia ter prevaricado, que cabe a nós a fiscalização dos poderes, o controle, ele ter me imputado um crime, quando vocês vão ver aqui, ao Flávio Dino de injúria e difamação. Então, o inquérito basicamente é todo em cima da minha denúncia contra o Flávio Dino ter prevaricado. Isso em janeiro. Ué, mas e agora se a CPMI comprovando isso, porque ele deletou as imagens? E aí? Como é que vai ser isso? Movido por esse sentimento de independência dos poderes, quero agradecer aqui, aí eu faço um aspas aqui, que eu quero agradecer o apoio que vem recebendo de vários senadores dessa casa. Não, isso eu não poderia jamais de tornar público para todos que estão acompanhando nos seus gabinetes e principalmente a todos vocês brasileiros. Temos que ser honestos que agora os senadores estão se juntando. Viram da ilegalidade do não cumprimento da Constituição perante o ministro, que tem o dever da proteção da Constituição. Esses senadores fizeram um requerimento que já consta com 32 assinaturas, está indo para 41, que é o suficiente para um pedido de impeachment. Em minha defesa, senadores, equivale a milhões, eles, né, que assinaram, vale a milhões de eleitores daquele estado, onde cada um parlamentar foi eleito. Então, eles estão te representando aí no teu estado, você que está clamando por isso. Eu vou ler os nomes deles aqui. E que juntos defendem que nossas prerrogativas sejam respeitadas, que nossa Carta Magna não possa sofrer arbitrariedades daqueles que têm como dever defendê-las. Defendê-las. Então, hoje, o Senado, eu percebi que nós precisamos defender o STF de uma única pessoa que está fazendo com que os três poderes estão se colidindo. O fato de ter entrado no meu gabinete foi uma invasão inconstitucional e uma única pessoa está conseguindo trazer estabilidade nos três poderes. Antes diziam que era o ex-presidente Bolsonaro, mas ele já não está mais como presidente. E ainda as três casas estão em confronto, em conflito, por conta de um ministro do STF. Senadores e senadoras, aqui eu vou ler. Daniela Ribeiro, PSB. Lucas Barreto, está aqui, Lucas. Também agradeço, PSD. Margarete Buzetti. Confúcio Moura, estava aqui falando agora atrás. O astronauta Marcos Pontes. Esse caiu da lua mesmo, graças a Deus. Carlos Portinho, do Rio de Janeiro, Flávio Bolsonaro, Jorge Seife, esse é um guerreiro, chegou com sangue nos olhos. Marcos Rogério, admiro muito. Rogério Marinho, nosso líder da oposição. Augusta Brito, do PT. Alan Risch, professora Dorinha. Sérgio Moro, Carlos Viana, Oriovisto Guimarães. Rodrigo Cunha, Soraya Tronic, Stevenson Valentim, Zequinha Marinho, doutor Irã, senador Espiridião Amin, nosso mestre, Tereza Cristina, Chico Rodrigues, senador Jorge Cajuru, senador Cleitinho, que chegou com garra, senadora Damares Alves, nosso ex-vice-presidente Hamilton Mourão, Messias de Jesus, nosso admirável aqui, senador Isalcir Lucas, Plínio Valério, nosso amigo Eduardo Girão.
Esses são os senadores que, de início, fizeram um requerimento com a seguinte ressalva. Ressaltamos que o presente pedido... Você já está aqui, eu li até. Está junto já. Ressaltamos que o presente pedido visa tão somente que a presidência desse Senado Federal exija do STF o pleno cumprimento das normas constitucionais que garantem a inviolabilidade dos mandatos parlamentares, conforme dispõe particularmente o artigo 53 da Constituição Federal. Aí, no artigo 53, eu vou pular para o parágrafo 6º. Olha só o que diz o parágrafo 6º. Eu poderia nem citar essa reunião que eu estive. Olha o que diz. Os deputados e senadores não são obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do seu mandato, nem sobre as pessoas que lhe confiaram ou deles receberam informações. Ou seja, eu não fiz o que a Constituição até me garantia, o silêncio. Eu, em defesa da democracia, eu falei sobre isso. E aí foi inserido nos autos. Pode isso, gente? Algum jurista no país pode me explicar isso? Se a Constituição me garante eu ficar em silêncio? E se eu falei para ajudar, fui testemunha, fui inserido no inquérito? Coincidentemente, depois que eu comecei a denunciar os ministros que prevaricaram, entre eles Flávio Dino, que hoje é notório entre todos aí. Mas olha só o que diz sobre entrevistas. Essa afirmação tem respaldo na jurisprudência, eu tinha esquecido isso, na jurisprudência do STF, conforme a transcrição abaixo, que consta do acordão do agravo de instrumento no inquérito 2332 do Distrito Federal, julgado pela Suprema Corte no dia 10 de fevereiro de 2011, com relatoria do ministro Celso de Mello. A cláusula vem de inviolabilidade constitucional que impede a responsabilização penal ou civil do membro do Congresso Nacional por suas palavras, opiniões e votos. Também abrange, senadores e deputados federais, guardem isso, também abrange sobre o seu manto protetor as entrevistas jornalísticas. E eles pediram para a CNN, Veja, Globo e etc. entregar material para comprovar o que eu falei, para me incriminar. Está aqui, ó, as entrevistas jornalísticas, está no manto protetor do meu mandato. A transmissão para a imprensa do conteúdo do pronunciamento ou de relatórios produzidos na Casa Legislativa. As minhas declarações feitas aos meios de comunicações das redes sociais. E ele tirou tudo do ar. Ele tirou todas as minhas redes sociais do ar. Eu estou há mais de 120 dias. Bota mais uns 2 horas aí para mim, por favor. Eu estou há 120 dias censurado, um senador da República que não cometeu crime nenhum, seguindo a Constituição, está sofrendo perseguição política. E aqui fala, desde que vinculado ao desempenho do mandato, qualifica-se como natural proteção do exercício das atividades parlamentares. Doutrina precedentes. Ou seja, o próprio STF diz que aqui, não só aqui que nós estamos garantidos, pela palavra, pelo voto, pela liberdade de expressão, porque nós estamos representando milhares de brasileiros, mas também nas redes, não só nas redes sociais, mas na imprensa. E aqui o ministro do STF, de forma monocrática, exigindo a Veja, a CNN, a Globo News, que entregasse o material como prova de que o senador
falou versões contraditórias, só que foram versões anteriores ao depoimento. Se tivesse sido no meu depoimento na Polícia Federal e depois eu tivesse dado vários outros depoimentos na Polícia Federal, contraditórias, aí sim eu acho que justificaria uma investigação. Mas para a imprensa, quer dizer que, então, de fato, o STF, o ministro Alexandre de Moraes reconhece que a CNN, que a Globo, que a Veja é o quarto poder? Toda decisão tomada dentro do STF tem que ser colegiada. Não dá para ser monocrática. Muitas vezes, uma única decisão de um único ministro, uma decisão monocrática, como vem acontecendo, tem todo o STF. E assim, as manifestações que hoje fazemos aqui em relação ao STF afirmam que não são em relação ao todo da Suprema Corte. Senador Marcos Duval, com todo o respeito que ele tem, mas com todo o respeito também que tem com os nossos senadores que estão inscritos depois de Vossa Excelência. Eu agradeço, mas assim, eu tô há 120 dias sem oportunidade de fazer nenhuma declaração. Se algum senador puder me dar então o tempo dele para que eu possa finalizar, porque eu estou 120 dias censurado sem poder me defender. Os dois senadores, e eu gostaria que a casa pudesse... Os dois senadores que estão inscritos depois de Vossa Excelência são o senador Isalcir e o senador Heinz. Se eles... Pronto. Obrigado, então, vou lhe conceder mais 5 minutos. Não, mas aí cada um tinha 10, 20, né? Assim, as manifestações que hoje fazemos aqui em relação ao STF afirmam que não são relações ao todo do Suprema Corte. A quase totalidade das manifestações tem como base a decisão de um único ministro. Senhor presidente, os ataques do dia 8 de janeiro serviram, apesar de sua gravidade, para nos mostrar que nossas atitudes refletem no pensamento de toda a população. Portanto, decisões tomadas, seja aqui no Legislativo, seja no Judiciário ou no Poder Executivo, têm seu impacto imediato na visão dos brasileiros sobre o papel que cada poder exerce na defesa e na proteção do nosso país. Quando comecei a investigar o que de fato tinha acontecido no dia 8 de janeiro, esse era e sempre foi o meu propósito. O porquê da revolta da população, já que várias manifestações aconteceram durante anos na esplanada dos ministérios e nada, absolutamente nada, nunca se viu nada, tamanha destruição dos prédios públicos. Aqui tem um artigo do conjur.com.br que diz o seguinte: deve-se recordar que os ministros do STF estão sujeitos à responsabilização política ou impeachment pelo Senado Federal, a quem compete privativamente julgá-los por crime de responsabilidade. Artigo 52, inciso 2. Nunca se viu tamanha destruição. O que falei, as atitudes que tomei questionando as autoridades sobre as ações ou omissões daquele dia, já nas primeiras semanas que se seguiram, hoje são manchete de toda a imprensa. 7 meses depois. Por exemplo, no dia 15 de janeiro, no site do Antagonista, o Antagonista publicou a seguinte matéria: senador pedirá prisão de Dino por prevaricação. Aí, aspas, eu disse, não o contrataria nem para servir café. Foi o que eu disse na época, em janeiro. 15 de janeiro. Está aqui, 15 de janeiro. Estava na minha rede social que está fora do ar. Fui censurado por isso. E hoje é o que a CPMI descobriu. E aproveito para dizer para vocês que eu vou fazer um requerimento solicitando os arquivos HD, mesmo que deletados, que eu já tenho uma empresa que vai recuperar as imagens. Aqui está aqui, ó, outra coisa que eu botei do ministro Flávio Dino na época: polícia política monitora a liderança de oposição a Dino em cada município, quando ele era governador do Maranhão. E ele fazendo o mesmo. Lá ele usava a Polícia Civil, aqui ele está usando a Polícia Federal. Ou seja, Duval está me denunciando, bora investigar, acha um pelo em ovo aí e acaba com a reputação dele. Faz um mandado de busca e apreensão na casa dele, que aí todo mundo vai se isolar, não vai querer estar com ele, porque nós vamos achar alguma coisa. Não achou, os senadores estão comigo.
Aliás, o Senado se juntou. Mesmo desacreditado, continuei o meu trabalho em busca da verdade. Conseguimos, senhor presidente, que fosse instalada a CPMI, que hoje, 7 meses depois, está chegando a conclusões às quais eu já havia chegado logo na primeira semana após os ataques daquele domingo. Todos sabem o que eu estou pagando por um preço alto por tudo que vem apontando em relação às omissões do dia 8 de janeiro. Hoje me encontro censurado. O senador da República, por uma decisão monocrática, teve o gabinete invadido e teve suas redes sociais todas fora do ar. Esse Senado, essa casa tem um senador, como eu disse, censurado, amordaçado, impedido de exercer suas funções, desprotegido das suas prerrogativas, inserido em um inquérito motivado por uma perseguição política. Essa perseguição tem como objetivo coagir e me calar diante dos fatos que vinha mostrando e que vinha até hoje, e que se revelam o caminho da verdade através das investigações da CPMI e pela imprensa. Hoje, será que eu seria julgado, como fui em janeiro, por dizer a verdade, por descobrir e tornar público para a sociedade a verdade? As denúncias que fiz motivaram uma série de ações carentes de base legal que afrontam de morte a nossa Constituição. A conclusão que a Polícia Federal chegou no dia 20/6, após de ter ido à minha casa, é que, de fato, o Supremo Tribunal Federal tange a proibição do senador em expor em redes sociais, realizando continuados ataques declaratórios ao ministro da Justiça, Flávio Dino. Gente, todo mundo que está na CPMI, parou. Ninguém fala mais nada, porque vocês vão ser censurados por um único ministro, forma monocrática. Cumprimentando, aqui vem a Vossa Excelência, informações da Polícia Judiciária, que alenca postagens realizadas, postagens realizadas pelo senador Marcos Duval, por não são realizados ataques possíveis de crime contra a honra ao ministro da Justiça, Flávio Dino. Então aqui segue só questões do Flávio Dino e de solicitações da imprensa. Ou seja, o próprio STF garante a imunidade nas minhas falas também, dos parlamentares nas imprensas. E aqui fala, a medida do possível exposição, a contradição de versões apresentadas do senador Marcos a respeito das entrevistas concedidas à Globo, CNN, Veja. Mentira! Todas as entrevistas foram anterior ao depoimento, ao meu depoimento na Polícia Federal. E está aqui tudo datado, que dia que foi a entrevista, está aqui tudo aqui, mas é muito triste ver que o ministro do STF, que é o guardião da Constituição, o máximo da hierarquia jurídica, judiciária do país, não tenha entendimento de que o próprio STF disse que eu poderia estar falando, dentro da minha prerrogativa de proteção, à imprensa. Eu poderia estar mentindo. Senador Marcos, então, finalizando, então, que eu vou já finalizando. É uma pena, porque eu não tenho mais, tem 100 e poucos dias, que eu não tenho o mesmo espaço que os outros, mas então só vou deixar uma fala aqui final. E aqui fica mais uma vez o meu protesto por estar sendo cerceado, e eu vou pedir um requerimento, vou pedir até a minha assessoria, preparar um requerimento para que a gente possa botar em votação aqui ao presidente Rodrigo Pacheco, para que eu tenha mais tempo de fala, já que as minhas redes sociais estão fora do ar, e o Senado Federal, a ele à frente como presidente, até agora não tenha tomado providência nenhuma, haja vista que não há crime nenhum. Muito mais, como foi o próprio ministro dizendo, crime hediondo em andamento. Então, gente, para finalizar, 1 minuto só, meio segundo, silenciado, é a última folha, silenciado, gente, mas nunca vocês vão me ver amordaçado. Perseguido, eu estou perseguido há 4 anos, mas nunca vocês vão me ver desmotivado. Injustiçado, mas nunca vendido, não tenho preço. Bloqueado, mas nunca sem honra, sem trabalho honesto e sem luta. Fizeram busca e apreensão na minha casa, nos meus gabinetes, e não encontraram nada de ilegal. E nunca vão encontrar nada de ilegal.
Meu trabalho sempre foi transparente, luta contra a corrupção, crime organizado e políticos que nos envergonham. E eu sempre irei denunciar. Muito obrigado, presidente. Obrigado, senador Marco Duval. Próximo inscrito, nobre senador Isalci Lucas.